Olá, o programa Beleza a Fundo está no ar. Hoje o nosso tema é sobrancelha. Como você pode ver, eu sou uma pessoa muito boa para falar disso, né? Cuido bastante da minha. No programa passado nós falamos de desidratação facial. Se eu fosse você, eu não perdia. Vai lá, olha no link abaixo que tem, acesse o nosso programa passado. Mas ok, hoje o nosso programa é sobrancelha. O que a gente vai fazer? Primeiro, para que serve sobrancelha? Alguém sabe? Segundo, homem pode fazer sobrancelha? Ou ainda é coisa de rapaz que gosta de rapaz, segundo o popular? Outra informação, sobrancelha, as pessoas já fizeram, já erraram em você? Uma série de questões que a gente precisa saber. Como que nós vamos saber isso? Perguntando nas ruas. Nós fomos lá e perguntamos aleatoriamente. Assista aí conosco agora o quadro Avenidas e Vielas. Você já fez sobrancelha? Não mente, hein? Não, eu faço sim, uma vez por mês. Tô fazendo agora. Já fiz sobrancelha em ocasiões que tinha que ir em alguma festa ou algum evento. E a gente, quando faz a sobrancelha a primeira vez, é bem capaz de quem fez a sobrancelha a primeira vez ficar assim um pouco assustado com o resultado, né? Porque a sobrancelha, eu creio que no rosto é algo que, assim, demonstra os seus sentimentos, né? A sobrancelha é algo que qualquer expressão que você faça, a sobrancelha ali, naquele momento, ela enfatiza o seu sentimento. Então, quando você muda, cara, a sobrancelha, acho que se você tem uma visão diferente da que você tinha pra nova, parece que mudou o seu semblante, mudou a sua feição. Então, eu acho que, geralmente, muitos homens não fazem a sobrancelha porque fez uma ou duas vezes e deu que meio que um susto, entre aspas. Mas, tenho amigos que fazem a sobrancelha, já vi muita pessoa fazendo, conheço muitas pessoas que fazem as sobrancelhas do sexo masculino. Então, nesse momento, eu acho que eu ainda não preciso da micropigmentação. Eu tento só trabalhar o design, só isso que eu faço com a minha sobrancelha, mesmo porque eu não gosto de afinar, não gosto de... Sempre é só tirar realmente os excessos pra mim. Já aconteceu assim, de algum amigo fazer e realmente quem fez errou a mão e dá um certo receio quando vai fazer, talvez por isso que muita gente não faz? Cara, eu nunca vi acontecer, mas eu acho que talvez a pessoa tenha medo, né, cara, de errar. Eu já vi acontecer com mulher já, então, e eu percebi que realmente não é uma coisa boa, né? Talvez você vai lá fazer a sobrancelha, o cara arranca um pouquinho a mais ou um pouco a menos, porque uma sobrancelha tem em média 500 fios na sobrancelha, né? Então o cara tem que ter cuidado, qualquer fio a mais que você tirar ou a menos muda completamente sua feição. Então eu acho que esse é um medo que o pessoal tem, e é uma coisa que não tem como você esconder, né, cara? Tá no rosto, todo mundo repara a sua sobrancelha, então se houver um erro, cara, é fatal. Mas eu nunca vi acontecer e espero que não aconteça comigo também. Pra finalizar, homem e sobrancelha é uma relação que gera muita piadinha, tem muita risada. O que você acha, assim, do homem fazer por vaidade mesmo? Não aquele caso que tem que fazer, mas por vaidade. Apoio. Eu acho que o homem também, ele tem que valorizar, né, o rosto. Às vezes tem um rosto muito bonito, também a sobrancelha contribui, né? Então o homem, ele tem vaidade, tem que ter, né? Então não só por uma necessidade, algo que ele precise, né, delinear, marcar no corpo, mas eu acho que o homem tem que se cuidar também, assim como a mulher. Não, até hoje, comigo e com os amigos meus que tem aqui, que eu tenho um pouco, né? Tenho um ano tô aqui. Porque os de lá do norte, Ave Maria, falar isso com ele lá, arrumou foi briga. O que, rapaz? Isso é coisa de homem não, isso é coisa de frango, de viado, isso não é coisa de homem não. Homem que é homem não faz isso, homem que é homem não arruma unha, entendeu? Homem que é homem, preconceito lá é forte, meu amigo, você pode ter certeza. Nem cogita isso. Aí os daqui, que eu tenho conhecido agora, que eu vejo que são uns caras diferenciados, um hidratante, tem um cuidado com o cabelo, tem um cuidado com a sobrancelha, com a pele em si. Você vê a diferença na hora de um estado pro outro, principalmente o nosso lá, que todo mundo é preconceituoso, os homens em relação a isso. Eu acho bacana, cara, o homem tem que quebrar mesmo esse paradigma, não é uma coisa só de mulher, né? E até
se a gente pegar uma opinião geral das mulheres, a mulher, eu acho que ela gosta e acha bacana um homem que se cuida, que faz a sobrancelha, cuida do rosto e do corpo em geral. Eu acho também, como é a mesma opinião para mim, para ele também, para os homens também, tirar o excesso, cuidar, aparar. Então, não no sentido de fazer design, eu acho que, na minha opinião, eu não gosto muito, mas eu gosto só de tirar os excessos, acho que é o suficiente. Então, vocês viram, vocês estão achando o quê? Os mal acabados, todo mundo defendendo para tirar a sobrancelha, para fazer sobrancelha, delinear a sobrancelha, tirar excesso. Vocês viram? Que coisa interessante. Basicamente, ninguém hoje se opôs. Se essa pesquisa fosse feita 10 anos atrás, a situação ia ser outra. O mundo está mudando, fica esperto. Então, olha só, nós estamos aqui para quebrar paradigmas. Uma informação importante que ninguém soube responder. Sobrancelha, além da mímica facial, ela é muito importante. Qual que é a função da sobrancelha? Evitar que o suor do seu rosto atinja seu olho. É uma proteção natural mecânica. Então, além da expressão da mímica, ela tem uma função. Fica tirando e pintando ela de cinza, vai ter um efeito, ok? Não que eu seja contra, pelo contrário, mas você tem que saber que tudo no seu corpo tem função. Nada é por um acaso. Ok? Então, olha só, muito relevante também, quase todo mundo conhece algum profissional que deu uma barbeirada, que errou. É lógico, estuda pouco, não é isso? Vocês viram na entrevista, uma galera diz que conhece alguém que já errou. Olha que coisa interessante, vocês viram? Por que será? Será que é falta de conhecimento? Será que esses profissionais, eles não estão capacitados para fazer? Você, profissional, está capacitado para delinear a sobrancelha? Ou você fez um curso de 4 horas e acha que já pode? Ou você vai aprendendo errando nas pessoas e hoje está mais ou menos? Fique atento, não permita que você seja o responsável por deixar uma pessoa infeliz, ok? Uma sobrancelha bem feita é um cliente satisfeito, uma série de vantagens. Uma sobrancelha mal feita, o cliente não tem para onde esconder. O que ele vai fazer? Principalmente se tirar demais, não é isso? Vocês viram que curiosidade? Todo mundo de óculos escuros escondendo a sobrancelha? Pedindo para tirar e as pessoas não tiraram. Todo mundo com vergonha da sua sobrancelha. Que coisa, não? Sendo que a maioria estava fazendo. Por que será? Será que essa sobrancelha estava mesmo legal? Vamos agora entender, conversar com uma profissional da área e quebrar esses principais mitos, ver as informações, o que realmente está acontecendo. Uma sobrancelha, ela pode ser feita a partir de qual idade? Em homem e mulher é igual? Vem aí o nosso quadro 10 minutos com o especialista. Olá, estamos aqui com Tatiane Zafred, ela que é empresária, professora universitária e profissional da beleza há mais de 15 anos. Hoje ela vai nos tirar todas as dúvidas sobre sobrancelha, como fazer um bom design, por que fazer, como fazer, quando não fazer. Para me ajudar nessa entrevista, eu estou com Robson, fisioterapeuta, empresário, professor universitário, que vai nos ajudar muito também com seus questionamentos. Professora Daniela Verusca, empresária, fisioterapeuta dermatofuncional, professora universitária e que trabalha na área da beleza há 9 anos. Também está conosco a professora Caroline Lourenço, ela que é enfermeira, profissional da saúde que está atuando na beleza há mais de 10 anos. Vamos iniciar as perguntas então. Eu gostaria de saber, Tatiane, nós vimos agora há pouco no quadro que as pessoas não estão com preconceito, os homens dizendo que são a favor, que agora não precisaremos mais ter esse medo, receio de fazer sobrancelha ser coisa apenas para mulher. Realmente você tem notado essa diferença no mercado, você tem percebido que os homens estão mais abertos a isto. E completando, existe diferença entre trabalhar, fazer um design de sobrancelha entre homem e mulher? Sim, percebe-se essa mudança, né? A questão
É um ponto positivo, né? Essa questão do preconceito, de estar se acabando com o preconceito mesmo, em questão da busca, né, da parte masculina, os homens estão buscando isso hoje, preocupando, né, e assim, mais com a parte da beleza mesmo, com a parte estética. Então isso é um ponto positivo e tem se mudado e evoluído, e a gente vê a procura e a busca cada vez mais. E realmente tem diferença sim. Para se elaborar um designer feminino, a gente busca a questão de harmonia, equilíbrio, promovendo trabalhando com a curvatura, levanta um olhar, vários aspectos são abordados. Quando a gente trabalha com a sobrancelha masculina, não se trabalha tanto com esse ponto de curvatura, de levantar, de delinear e deixar essa marcação, né? Que nós chamamos, chama-se hoje a marcação do ponto B. Então, é feito o design, porém promovendo somente mesmo uma harmonia, né? Um equilíbrio, porque às vezes tem um lado mais alto, mais levantado. A sobrancelha masculina, a gente faz uma limpeza no rosto, né? Promovendo mesmo um aspecto de um rosto mais limpo, porém não delineando tanto, não levantando, mudando o olhar, não. Mas sim, somente mesmo promovendo essa limpeza, trabalhando com 2 alinhamentos a mais do que a gente trabalha com o feminino, sem definir o ponto B, que é o ponto da curvatura. Tatiane, então ouvimos sempre falar, né, que existem várias técnicas de retirada de fios de sobrancelhas. Sim. Então eu gostaria de saber de você quais são elas e como a gente pode usá-las em cada tipo de rosto, ou se não existe isso. Se cada pessoa usa uma técnica ou a gente pode usar várias em uma só pessoa. Como que funciona essa parte? Posso fazer a retirada dos fios com pinça, eu posso fazer com linha, posso fazer com cera, navalha. Essas são as técnicas. Porém, essa questão de adequar a formato de rosto, aí já entra em questão ao visagismo. Então, o visagismo você vai introduzir ele dentro independente da técnica que você estiver utilizando. Tatiane, dentro das técnicas citadas existe a depilação egípcia, não é isso? Sim. E essa depilação, quais as vantagens de se fazer com ela? Quais as diferenças e as vantagens de se fazer uma depilação, retirar pelo da sobrancelha, utilizando a técnica egípcia? Bom, quando se fala depilação egípcia, trata-se da retirada de pelo com linha. Ela retira o pelo, né, da raiz, ela não quebra o pelo e ela não prejudica, né, a estrutura mesmo da parte da raiz, não prejudica, não dilata o folículo, ela não prejudica a estrutura do pelo, não provoca processos alérgicos. Então, assim, pelas suas vantagens, seus benefícios, hoje está tendo uma indicação muito grande. Ainda falando dessa técnica milenar, né, eu queria saber o seguinte, se alguma pessoa pode chegar a se empolar, vamos dizer assim, no termo mais tranquilo, com esse tipo de técnica. Alguma pessoa vai ter algum tipo de hipersensibilidade ou até mesmo alguma alergia a respeito dessa questão dessa técnica, de realizar essa técnica? Pode provocar, sim, uma irritação na pele, que é diferente, assim, não chega a ser um processo alérgico. Porque tem pessoas que, às vezes, na primeira sessão, a primeira vez que ela recebe esse procedimento, ela pode, sim, ter essa irritação. Porém, das segundas, demais vezes que ela fizer, ela pode vir a não ter essa irritação. Então, tem que realmente fazer o teste e não fazer o procedimento antes de algum evento, se a pessoa ainda não conhece a parte da sensibilidade mesmo. Você sempre escuta a pessoa falar assim, eu vou retirar a sobrancelha. Qual a diferença de tirar a sobrancelha para o design de sobrancelha? Tirar a sobrancelha é você fazer uma retirada de pelo, você limpar, né? Limpar a sobrancelha. E designer de sobrancelha, fazer o design de sobrancelha, é você realmente trabalhar com o visagismo. É um estudo, é um conhecimento que a gente vai trabalhar e abordar a questão da geometria facial, os equilíbrios, proporção. Entra realmente assim, finalidade, se eu posso subir, descer, o que eu posso, o que eu devo fazer
para promover esse equilíbrio ali. Qual é a influência do visagismo para o designer de sobrancelha? Tem pessoas que conversa levantando um lado só e não o outro. Outras pessoas já fecham, né? A sobrancelha, fecha a expressão quando vai falar. E eu consigo, através do visagismo, dessas técnicas, eu consigo promover uma harmonia aí, né? Não somente ali na parte estrutural, mas até mesmo no aspecto mesmo do olhar, da expressão dela. Então a gente promove a harmonia, a gente trabalha também com esse equilíbrio, tanto não somente parte estrutural, mas também com parte emocional. Eu vou identificar a questão de personalidade, a gente trabalha com esses fundamentos também dentro do visagismo. Continuando então, pessoas que têm ptose palpebral, queda de pálpebra, tem um modelo específico de sobrancelha para essa pessoa? Tem sim. Tá? Tem sim um modelo específico para quem tem pálpebras caídas. Então, o modelo específico é sempre você trabalhar com ponto B em linha reta. Tá? Ok, para quem não está sabendo o que é ponto B em linha reta, vai ter um tutorial agorinha. Assistam aí que vocês vão poder acompanhar e saber como é feita exatamente essa medida e proporção. Professora Tatiane, algumas pessoas colorem, né, pintam as sobrancelhas da cor do cabelo. Isso é certo? Não é correto você colorir a sobrancelha da mesma cor do cabelo. Geralmente quando a gente vê, são pessoas, elas fazem esse procedimento em casa mesmo, né? A gente percebe que talvez por falta de orientação mesmo. Então é muito importante você estar buscando, né, conhecimentos com um profissional mesmo da área, antes de você fazer algo em casa. E Tatiana, qual que é a diferença de coloração para a rena? Porque eu acredito que deve haver uma diferença, né? Eu gostaria de saber qual, porque a gente vê muitas as mulheres hoje com as sobrancelhas coloridas, às vezes por maquiagem, às vezes acredito que deve ser essa rena ou a tinta. E qual delas que é melhor estar sendo utilizada? A rena, ela vai pigmentar na pele, porém não tem uma durabilidade, né? Não é tão durável, porém ela vai pigmentar a pele, ela não vai pigmentar o pelo. E quando é para cobrir fios brancos, é o fio que está incomodando, o fio branco, ele perdeu a melanina, ele perdeu o pigmento, aí eu quero depositar pigmento, aí é onde eu vou usar coloração, que é a tinta específica para o pelo. Então eu não posso usar coloração com finalidade de cobrir falhas, e sim para pigmentar pelo. A rena eu já vou estar cobrindo as falhas. Então, estamos finalizando essa entrevista. Queria muito agradecer a todos que estão aqui. Se você não aprendeu, você ainda vai ter uma chance, tem um tutorial por aí. Aprenda a fazer a marcação certinho. Deixe seus comentários aqui embaixo, nos siga em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado, Verusca. Muito obrigado, Carol. E muito obrigado a você, Tatiane, por ter tirado grande parte das dúvidas que eu tenho certeza que não foram apenas nossas, mas de grande parcela dos profissionais e da comunidade, todo mundo que tem interesse, né? Hoje eu tenho certeza que as pessoas sabem mais de sobrancelha graças a você. Muito obrigado. Que bom, é um prazer imenso estar aqui e espero ter contribuído, sim. Viram aí? Quem entende é diferente. Tudo pode, na maneira correta, dentro dos métodos cabíveis, tá? Não tem isso de idade máxima, idade mínima, tem que ser assim homem, tem que ser assim mulher. Obviamente que existe um padrão mínimo na sociedade. Nós aqui temos alguns cuidados, não é isso? No mundo ocidental é um pouco diferente, mas de maneira geral a professora Tatiane Zafra foi brilhante ao explicar. Qualquer pessoa pode ter um cuidado maior com a sua sobrancelha. Sua sobrancelha está ligada diretamente a você, a quem você é. Para aprender agora como fazer um bom delineamento de sobrancelha, ou para você ver se o seu profissional está fazendo um bom delineamento, para você cobrar dele, assista agora o nosso próximo quadro, Faça Direito.
Tatiane Zafridi. No quadro Faça Direito de hoje, irei demonstrar para você que tem dificuldade e insegurança os pontos principais para desenvolver um bom trabalho em design de sobrancelha. Vem comigo! O primeiro passo a ser feito para desenvolver um bom design de sobrancelha é avaliar a expressão. Tem pessoas que ao conversar, ao se expressar, ela vai levantar um lado, o outro não. Tem pessoas que levantam os dois lados, tem pessoas que fecham o olhar. E isso é muito importante. Porém, para avaliar a expressão, tem que ser de uma forma natural. Você vai estar conversando com a sua cliente, já vai estar avaliando, porém ela não vai perceber. Porque se você pedir para ela fazer a expressão e demonstrar para você, abre, fecha, sorri, levanta, independente da expressão, ela vai fazer uma expressão forçada. Então você não vai conseguir identificar se realmente ela conversa levantando ou não um lado ou o outro. Depois de avaliar a expressão, levando em consideração que a cliente agora ela está deitada, sua musculatura está relaxada, não está contraindo, nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é avaliar a geometria total do rosto, da face. Nós vamos avaliar, nós vamos pegar a altura, é a medida da altura, sempre tem que ter, pode ser feito com paquímetro ou uma outra régua, não tem problema. Você vai avaliar da altura, da raiz do cabelo até a altura da base do queixo. Vamos pegar o resultado da altura total, dividir por 3. Porque chamamos medidas 2/3. Nós vamos pegar a altura, divide por 3, e o resultado da altura nós vamos multiplicar por 2. Vamos fazer essa medida com a finalidade de avaliar se essa altura está proporcional à sua largura. Quando não der, nós chamamos de medidas aproximadas. Nem sempre vai dar exato, porém, meio centímetros, até mesmo 1 centímetro de diferença é considerável. Acima disso ou abaixo disso, né, de meio ou 1 centímetro, tanto acima quanto abaixo, não estará dentro da proporção. E eu terei um alerta, quando não estar dentro da proporção, nós temos um alerta maior, porém, eu tenho que verificar as proporções dos pontos também, que nós vamos ver logo a seguir. O terceiro passo é avaliar a proporção dos pontos. Nós avaliamos a proporção total, se está proporcional ou não, porque a medida do rosto, se a largura não é proporcional à sua altura, eu vou ter muito problema e muito desequilíbrio no meu ponto B e no ponto C. Feita a medida de 2/3 para avaliar se a nossa altura, se a altura do rosto dela está proporcional à largura, nós vamos identificar a proporção dos pontos. Nós temos o ponto A, ponto B e ponto C, que são os pontos de início da sobrancelha. O ponto A, nós temos o ponto B, que é a curvatura, e o ponto C, que é o final da sobrancelha. Nós vamos avaliar primeiro, antes de medir o ponto A, B e C, nós vamos ver se ele está proporcional ou não. Quando se trabalha com figura geométrica, sabemos que conforme a angulação, o ângulo que você se encontra, que você está mediante a figura geométrica, ela muda de formato. Então, para se avaliar a proporção do ponto A, a nossa postura é atrás da cliente. Vamos fazer uma leve inclinação. Vamos marcar uma linha central do início do nariz e vamos levar até a ponta do nariz. Aqui nós estamos verificando se está proporcional o início da minha sobrancelha, aonde eu vou marcar o meu ponto A. Se eu posso seguir ou não esta marcação. Se houver inclinação tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, não está proporcional. É um alerta, é um sinal vermelho, um stop que nós temos no nosso ponto A. No caso da nossa cliente agora, da nossa modelo,
não tem inclinação, então nosso ponto A está ok. Para medir a proporção do ponto B, que é o ponto da curvatura, nós vamos avaliar o centro do nariz com o alto da maçã, com o tamanho da orelha, se está proporcional ou não. Este ponto, esse alto, essa linha que nós vamos trabalhar, esta proporção, é para verificar se o ponto B eu posso realmente segui-lo, a minha marca, ou não. Para avaliar a proporção do ponto C, se ele está dentro ou não, se eu posso chegar no meu limite, se eu posso chegar na minha marcação, ou se eu tenho um sinal vermelho ali, um stop, nós vamos avaliar a seguinte proporção, a seguinte medida. Nós vamos pegar o alto da sobrancelha com a raiz do cabelo. Aqui nós já temos uma medida. Nós vamos verificar se está proporcional com a base nasal e o queixo. Pegamos a mesma medida, verificamos que o ponto C dela sobra um pouquinho. Então, eu tenho um alerta de mais ou menos 1 centímetro no meu ponto C. O meu ponto A, meu ponto B está dentro da proporção, porém o meu ponto C não está. Eu tenho um alerta e um stop no meu ponto C de mais ou menos 1 centímetro. Vamos ver como funciona. O nosso quinto passo é avaliar, fazer a marcação do meu ponto A, B e C. Vamos iniciar pelo ponto A, que é o ponto de início, é o começo das sobrancelhas. Vamos avaliar. Nós temos duas formas de se avaliar o ponto A. Eu posso trazer uma linha em cima da minha asa nasal, em linha reta, ou eu posso traçar uma linha no canto da boca, canto do nariz, canto do olho e ter a minha marca. Qualquer uma das duas eu vou ter o meu ponto A. Como nós vimos que ela não tem nenhum alerta no meu ponto A, vamos respeitar a marcação que nós encontramos aqui. Podemos ficar despreocupados. Vamos para o nosso ponto B. Para fazermos a marcação do nosso ponto B, nós também temos duas medidas, duas formas de se avaliar. Podemos fazer ela com os olhos abertos, olhando em linha reta. Ela vai estar olhando em linha reta. Você vai traçar uma linha central, né? A linha central do rosto, canto do nariz e no meio da íris. E podemos também, para conferir, em casos de pessoas com estrabismo, né? Ou se ela olhou, virou, né? Mudou o olhar, a direção com que ela estava olhando quando você foi marcar, podemos correr esse risco aí. Então, para conferir e não correr esse risco, nós temos outra medida, que seria ela com os olhos fechados, para você não ter esse risco. Então, ela vai estar com os olhos fechados, você vai estar de frente, vai trazer em linha reta, não é mais na diagonal, você vai trazer em linha reta, do lado externo do globo ocular. Nós temos o globo ocular, trazemos em linha reta, como se fosse trazer uma linha reta aqui do lado externo do globo ocular. Aqui nós conferimos e temos a medida do ponto B. Para avaliarmos o ponto C, nós vamos trazer linha central, canto do nariz, canto do olho e vamos trazer uma linha reta na diagonal dos dois lados. O sexto passo é promover o alinhamento. Como que é feito o alinhamento? Depois de ter verificado as proporções, de ter feito e já feito a marca do meu ponto A, B e C, nós vamos fazer o alinhamento. O alinhamento, eu vou trazer do meu ponto A ao meu ponto B em linha reta, do meu ponto B ao ponto C com uma leve inclinação, porém, lembrando o meu alerta
da minha proporção do meu ponto C. Como eu tive um alerta de mais ou menos 1 centímetro na proporção do meu ponto C, eu irei respeitar a minha marca aqui. O meu ponto C, de acordo com as medidas geométricas, ele está aqui onde nós fizemos o risco. Porém, como não está proporcional, nós não vamos chegar até a minha marca. Por isso que é importante a proporção. Tanto de um lado quanto do outro, nós respeitamos o centímetro que ficou faltando. Tanto o lado superior quanto o inferior, da mesma forma. Nós vamos trazer em linha reta, do A ao B, do B ao C com a leve inclinação. E nós temos esses outros traços que nós vamos trazer. Nós vamos ligar o ponto B com o outro ponto B e ver as medidas que ficaram em cada uma para ver se elas estão em equilíbrio, se elas estão na mesma altura. Tanto o lado superior quanto o lado inferior. Vamos ligar do B ao B, lado superior, lado inferior. Porém, meu lado superior, nós vamos fazer a ligação do B, o ponto B da sobrancelha direita e o ponto B da sobrancelha esquerda. Vamos ligar os dois e verificar a altura que sobrou entre elas, se está em equilíbrio. Vamos fazer o lado inferior também, uma ligação do ponto A ao meu ponto C e verificar se o que sobrou está em equilíbrio também. Então, finalizamos o nosso alinhamento. Vamos para o 7º passo. O 7º passo é aparar as sobrancelhas. Nós vamos aparar primeiro do ponto A ao ponto B. Vamos pentear para cima. Sempre olhar de frente e verificar se não abriu nenhuma falha, porque ao elevar o pelo, pode ser que algum esteja cobrindo alguma falha. Se houver falhas, não devemos aparar em cima do nosso alinhamento. Nós vamos somente tirar as pontinhas ou os maiores e voltar as sobrancelhas. Se não houver falhas nenhuma, podemos aparar em cima do alinhamento que fizemos. Do ponto B ao ponto C, vamos elevar para baixo. Porém, é muito importante sempre voltar à ponta. Jamais posso esquecer de voltar à ponta, porque eu vou cometer um erro gravíssimo somente em aparar. Nem iniciei a retirada de pelo e já promovi uma falha grave na sobrancelha. Por isso, não devemos aparar a ponta, sempre vamos voltar à ponta. Vamos avaliar, abriu falhas, não devemos aparar, somente o excesso. 8º passo. O nosso 8º passo vai ser limpar a sobrancelha. Feito todos esses passos antes, eu posso limpar com segurança, sem medo de errar, de abrir falhas, de cometer um erro na sobrancelha. Então, nós vamos já pré-definir o design. Vamos iniciar a limpeza dos fios. Porém, sempre, neste caso, estou limpando com a linha. Nós vamos limpar com a linha de fora para dentro, tanto parte superior quanto inferior. Nós vamos limpar tudo que estiver em volta, fora do alinhamento que eu promovi. Sempre fora. Eu nunca vou trabalhar, limpar dentro do alinhamento. Sempre fora. Não posso chegar ao alinhamento. Então, para finalizar, respeitando o alinhamento, nós vamos tirar toda a marca, todo o lápis, todo o alinhamento que nós fizemos. Depois de limpa, nós vamos finalizar fazendo o acabamento com a pinça. O segredo e o detalhe é na posição. Sempre que formos a trabalhar
no alinhamento, a pinça deve estar na vertical, para não correr o risco de puxar um fio indesejado, um fio que você não queira e abrir falhas. Então, com a pinça na vertical, nós vamos trazer o alinhamento fazendo o acabamento dos fios que ficaram. E aí sim, podemos finalizar essa sobrancelha. Tá aqui o nosso resultado. Espero que tenham gostado. Compartilhe e siga-nos nas redes sociais. Se não aprendeu agora, com esse quadro, ele não aprende mais nunca, ok? Isso foi um beabá, te ensinou a ler. Você que já é profissional, que já tem noção, fica repetindo, assiste 10, 15, 20, 50, 80 vezes e pega o passo a passo e faz. Não tem segredo, ok? Você viu que é possível? Agora, você, cliente, também, não deixa seu profissional deitar você lá e fazer em 5 minutos e te mandar embora. Cobra dele, ok? Nós estamos aqui para isso. Então, hoje você aprendeu sobre sobrancelha. Você viu que tem pessoas que sabem até a quantidade de fios que ela tem. Nós vimos no começo do programa. Olha que coisa. Então, você está capacitado para falar de sobrancelha. Você assistiu o nosso programa, assim como você assistirá aos nossos próximos programas com temas variados. Ok? Beleza a fundo. Agora é pra valer. Para realizarmos um sonho, é preciso fazer a escolha certa. Com estrutura ampla, equipamentos de última geração e professores qualificados, a faculdade que mais cresce em Goiás oferece a oportunidade que você precisa para realizar seus sonhos. Escolha certo, escolha Fama. Inscreva-se para o vestibular pelo site www.faculdadefama.edu.br.